Eu vou passar já para as apresentações e, em primeiro lugar, comecemos pelas senhoras, se não se importarem. Vou começar com a doutora Isabel Pinho, que é doutorada em Gestão pela Universidade de Aveiro, em Portugal, e tem um pós-doc, neste caso em Educação Superior, pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, no Brasil. Os seus interesses estão associados à gestão do conhecimento, à gestão de dados e à avaliação da investigação. Tem 2 mestrados, sendo um deles em Gestão da Informação e também um outro em Gestão Pública. Um outro convidado, também temos o prazer de ter o Dr. Eduardo Moresi, que é graduado em Engenharia Eletrónica pelo Instituto Militar de Engenharia, tem um mestrado em Engenharia Elétrica e um doutorado em Ciência da Informação, ambos pela Universidade de Brasília. E desde 1997 é professor e investigador da Universidade Católica de Brasília, atuando nos programas Cítrio Censo, do mestrado profissional em Governança, Tecnologia e Inovação, e também de mestrado e doutoramento, neste caso, em Educação. Em dezembro de 2013 assumiu a coordenação do programa Apple Developer Academy, da UCB, que capacita estudantes de graduação no desenvolvimento de aplicativos inovadores para plataformas iOS. A partir de outubro de 2012, assumiu o cargo de assessor técnico do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, onde atua em projetos, neste caso, inteligência em ciência, tecnologia e também inovação. Estão apresentados os nossos convidados desta sessão. Eu vou, então, partilhar aqui rapidamente a minha apresentação, para termos apenas aqui neste caso, uma visão geral, então, daquilo que vamos ter hoje na nossa apresentação. Uma vez mais, presumo que estejam todos a ver o meu ecrã e assim possam também ter uma ideia daquilo que hoje, das temáticas, vamos falar, bem como dos nossos apresentadores. Queria só, em último lugar, antes de iniciarmos provavelmente com a primeira questão, dizer uma vez mais que esta sessão, esta pré-conferência, está enquadrada naquilo que será o nosso Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, o 12º Congresso, neste caso o CIAIC, e que está a decorrer ainda também o período de inscrições para o evento, por isso consultem o site do Congresso. Vou avançar então com a apresentação e a introdução deste tema: Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades para a Imigração Qualitativa. Sendo que a primeira pergunta que queria já lançar, e estas questões queria já também dizer a todos os nossos participantes e quem estiver a assistir, que será uma conversa que queremos que seja aberta, queremos desafiar todos aqueles que queiram também colocar questões. Temos o nosso chat, onde depois teremos, no período, nos últimos 15 minutos, vamos abrir para questões, ler algumas das questões que forem colocadas, daí que se sintam à vontade. Professora, neste caso, professor Eduardo e professora Isabel, bem-vindos. Quero já lançar esta questão e não sei, vocês poderão sempre, algumas perguntas podem ser mais concretas para o professor Eduardo, outras se calhar mais para a professora Isabel Pinho, mas de uma forma geral sintam-se à vontade para poderem sempre responder e um outro complementar alguma resposta se acharem pertinente. Então, a minha primeira questão que aqui é colocada é: quais os principais desafios da inteligência artificial no meio académico? Hoje estamos a ser bombardeados com esta informação que parece mais soar a ameaça, a perigo, a preocupação. E antes de falarmos daquilo que possam ser as vantagens, mas quais são de facto as preocupações, os desafios que esta questão da inteligência artificial pode ter num contexto académico? Quem quer ser o primeiro? Não sei se o professor Eduardo ou... Sim. Bom, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciar a resposta propriamente dita à pergunta, eu acho que vale a pena uma contextualização do tema.
né? Então, a inteligência artificial é uma nova fronteira digital que tem um impacto profundo no mundo e está transformando não só a maneira como a gente vive, mas como a gente trabalha. Ou seja, ela é uma realidade e, querendo ou não, ela vem crescendo, o tema vem crescendo. Eu fiz uma pesquisa na base Scopus. O primeiro registro, a primeira publicação sobre inteligência artificial foi de 1959, tá? Eu utilizei as palavras-chave Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Eu recuperei aqui 1 milhão de documentos, e quando a gente olha a curva de frequência de documentos que são publicados, está em crescimento. O pico aconteceu em 2022, com mais de 200 mil documentos publicados, e já temos indexados documentos já para 2024. Pode parecer uma maluquice, mas já existem documentos que já foram identificados. Então, ou seja, a gente vai lidar com uma realidade em que muitas tarefas manuais, em que a máquina ela pode executar melhor do que o ser humano, então ela vai substituir isso. Eu acho que o grande desafio que nós temos é como que a gente pode utilizar a tecnologia em favor de nossas pesquisas e do ensino, tá? Então, eu gostaria de dar um exemplo. Em 2019, eu participei de um estudo. Sim, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Tá? Então, deixa eu prosseguir. Eu participei de um estudo no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E o tema era o seguinte: desafios para a inserção da bioeconomia brasileira no contexto mundial. Então, nós fizemos uma consulta estruturada, foram 9 blocos temáticos, e desses 9 blocos temáticos, a gente estabeleceu um horizonte temporal para 2030. Tá? Então, foram 179 questões que foram submetidas. Nós organizamos um público-alvo de respondentes com pesquisadores da área acadêmica, pessoas que tivessem algum vínculo com empresas e pessoas também de governo. Então, essa população totalizou 10 mil pessoas e a gente conseguiu obter 1.500, em torno de 1.500 respostas. E, nesse questionário, nós tínhamos 3 perguntas abertas, para poder levantar a percepção dos respondentes sobre definições, oportunidades e gargalos para o desenvolvimento da bioeconomia nacional. Então, deparamos com o seguinte problema: nós tínhamos 1.500 respostas abertas, ou seja, aproximadamente 500 para cada pergunta. E como analisar isso? Então, nós utilizamos processamento em linguagem natural para poder gerar uma análise de similaridade semântica das respostas e poder agrupá-las em grupos que tivessem uma semelhança em termos de semântica da resposta. Aí foi possível interpretar essas respostas a partir de uma proposição de conceitos que englobavam todas aquelas 500 respostas, tanto para definições, quanto para gargalos, quanto para oportunidades. Tá? Ou seja, não que não tivéssemos feito a investigação, a parte qualitativa, né, o tratamento das respostas textuais, mas seria impossível fazer isso de uma forma manual, para poder fazer a interpretação de 1.500 respostas em texto aberto. Então, esse foi um exemplo, claro, que a gente vivenciou em 2019, e a gente tem, no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, trabalhado com análise de similaridade semântica, tanto para mapeamento científico, como para panorama tecnológico, ou para o mapeamento de competências utilizando a nossa base de currículos Lattes que tem no Brasil, são os currículos de pesquisadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Bom, e hoje nós temos uma nova realidade também,
que é o ChatGPT. Eu conversava com o professor Isabel sobre o uso do ChatGPT versão 3, e de ontem para hoje já lançaram a versão 4. E, querendo ou não, já existem muitos vídeos em YouTube mostrando a utilização na área comercial para você fazer planos de marketing e uma série de coisas. Na área de computação e informática, hoje os estudantes eles já estão utilizando o ChatGPT para poder criar códigos de programas. Ao invés dele fazer, ele pergunta lá qual o código e o ChatGPT responde para ele. Eu iniciei numa disciplina de cientometria que eu tenho no mestrado, uma experiência de como a gente pode usar o ChatGPT como ferramenta para poder analisar textos e isso me permitir, por exemplo, identificar qual é a similaridade entre determinados textos, ou quais são as diferenças. Agora, qual que é o desafio do uso? Não é o uso em si da ferramenta, mas qual é a estrutura metodológica que o estudante ou o pesquisador ele vai seguir para que a ferramenta possa auxiliá-lo na interpretação das informações textuais que ele vai utilizar na pesquisa dele. Tá? Então, hoje, Desculpe só de interromper, mas para aproveitar e já colocar uma questão dentro da questão, mas acha que estaríamos, por exemplo, a enfrentar, e eu falo por mim, porque eu sou, na minha área do doutoramento, é das tecnologias educativas, e sei, neste caso, aquilo que foi a problemática que nós encontramos em contexto, vamos falar da sala de aula, neste caso em contexto de ensino, da introdução de certos tipos de equipamentos, em que são vistos, por exemplo, como a utilização dos smartphones ou computadores em contexto de sala de aula, foi visto como um problema. Acha que estamos a passar um bocadinho novamente, um bocadinho por essa mesma preocupação, exatamente porque não estamos a olhar pelas metodologias que elas deveriam ser aplicadas para a sua aplicação no contexto de sala de aula e apenas olhar apenas aquilo que elas fazem e aquilo que elas potenciam? É exatamente isso que eu estou colocando, ou seja, por exemplo, um estudante numa determinada área, ele tem lá uma questão da disciplina para poder ser respondida. Ele pode simplesmente colocar no chat GPT que ele vai dar uma resposta. Dependendo de como ele aprofundar esse questionamento, eu tenho novas respostas textuais e aí eu consigo fazer essa entrega para a minha disciplina. Agora, o que tem por trás disso? Como que o professor ele vai instigar o estudante ao pensamento crítico, não para ele simplesmente ser um papagaio que vai simplesmente reproduzir aquilo que a máquina trouxe para ele, mas como ele pode aproveitar aquela indicação sobre um determinado tema para poder aproveitar isso na disciplina que ele está trabalhando. Tá? Aí, o que eu acho que o que nós temos que sempre prezar é o seguinte: o ChatGPT me dá uma resposta textual, mas a gente, na área científica, sempre a gente tem uma preocupação com a respectiva fonte de citação, que o ChatGPT ele não nos traz isso, ele traz uma resposta. Então, eu acredito que seja importante a estrutura metodológica, como a gente vai utilizar como ferramenta. Um outro exemplo, um outro teste que eu fiz aqui. Quando a gente faz uma degravação de uma entrevista, então você tem um texto que geralmente o texto ele não tem uma correção gramatical ou ele é muito adequado. Então eu posso submeter aquele texto e pedir para o ChatGPT fazer uma correção dele. Uma outra possibilidade que eu também testei é quando você faz uma pesquisa semi-estruturada, que você tem lá uma pergunta e tem diversos respondentes. Eu posso pedir ao ChatGPT para me dizer aonde há uma convergência entre os respondentes e onde há uma divergência entre eles. Então, é a questão de como eu vou utilizar a ferramenta
para me ajudar nessa interpretação dos resultados. Agora, o que o pesquisador ele vai ter que aprofundar é como ele vai conversar com o ChatGPT para que ele possa obter as melhores respostas. Tá bom? Muito bem, obrigado, professor. Eu não sei se a professora Isabel Pinho quer comentar ou acrescentar ou dizer também um pouco a sua visão também em relação àquilo que no contexto universitário estão a ser vistos como as ameaças à introdução da inteligência artificial, porque já começámos a entrar um pouco na questão das vantagens, e o professor disse agora mesmo isso que, a meu ver, é muito, muito importante, aquilo que o professor Eduardo estava a dizer. Mas, professor Isabel, acha que haverá mais alguma preocupação que nós deveríamos ter, ou concorda neste caso com o professor Eduardo quando diz que o problema passa mais pela visão da dificuldade de saber como integrar este tipo de ferramentas para o desenvolvimento do conhecimento e não como retirar de nós o protagonismo do investigador, do aluno, etc.? Não. As tecnologias, qualquer tecnologia tem sempre resistências e entusiasmos para usar, não é? Há sempre um período de adoção e as pessoas que adotam e que experimentam depois vão ver quais são as vantagens, não é? E depois vão usar essa ferramenta para o que lhes interessa, não é? Portanto, há sempre, isto não há novidade, é uma tecnologia e depois a preocupação que pode haver é que haja um fosso, que se cave mais um fosso entre aqueles que ficam para trás e não sabem usar a tecnologia e acham que aquilo é inacessível e aqueles que adotam a tecnologia e conseguem até identificar quais são as vantagens e as desvantagens e os erros que essa tecnologia e como é que ela pode ser melhorada, não é? Portanto, é sempre a velha adoção ou não, portanto, o comportamento face à tecnologia, portanto, por isso é que eu acho que na universidade têm que ensinar, não é? A adotar a tecnologia e depois cada pessoa terá a sua atitude crítica para ver se a tecnologia lhe serve o seu trabalho ou alguma parte do seu trabalho e o que é que lhe trará vantagens e desvantagens. Portanto, a universidade não tem que ter medo da tecnologia, não é? Tem que deixar os alunos e os professores e toda a gente usar, e só com isso é que vamos melhorar o uso, mas sempre numa perspectiva de integrar toda a gente ter acesso e depois toda a gente escolher se aquela tecnologia lhe interessa ou não, não é? E só com esse uso deixar os estudantes usar, e a universidade terá que fazer o que deve sempre fazer, independentemente das tecnologias, que é desenvolver a autonomia das pessoas, não é? O seu espírito crítico e, essencialmente, desenvolver a sua capacidade de saber fazer perguntas, porque o chat é isso que exige mais é do utilizador, é ele desenvolver as perguntas, não é? Porque as respostas ele depois vai buscar a muitas fontes, nomeadamente a fontes pouco credíveis, não é? Enquanto usa também artigos científicos e toda, mas também vai buscar às redes sociais e tal, e portanto essa competência, essa literacia de lidar com a informação que os estudantes devem ter até para o seu dia-a-dia, para saber se uma notícia é uma fake news ou não, não é? Portanto, essa competência vai ser adquirida pelo uso da ferramenta, portanto, quando eles conseguirem identificar que há erro na resposta, ou aquela resposta não é adequada, mas talvez porque a pergunta também não está adequada, e desenvolver a sua capacidade de questionar, não é? Temos visto até na investigação qualitativa que o mais importante é questionar os dados, portanto, saber o conhecimento que há, que o estudante, ou o investigador, ou o professor deve adquirir, é decidir que dados é que precisa, não é?
E depois de fazer a recolha de dados e fazer uma análise exploratória, ele tem é que questionar os dados, não é? Assim, portanto, esta capacidade de questionar dados é a capacidade também de questionar o chat, não é? É a mesma coisa, não é? Como se também a capacidade de questionar as pessoas, não é? Nós o que estamos aqui agora a fazer é fazer perguntas e respostas e todas as pessoas estão a ter, de certeza, questões que querem pôr, não é? E se calhar não são estas respostas que estamos a dar que lhes interessam e precisamos das perguntas da assistência para nos direcionar para o que é o foco, o que é que interessa às pessoas e não a nossa perspectiva, não é? A nossa, eu posso ter um interesse, mas a gente tem é que estar aberto a ser questionável e assim como o nosso trabalho, não é? Isto é que é o trabalho científico, é estar aberto à discussão. E, portanto, sem dúvida. Agradeço à professora e fez uma boa, neste caso, já referiu algo que é muito importante, que é exatamente para saber também usar este tipo de ferramentas, há saber questionar. E daí que, por exemplo, nós tivemos uma situação, e já introduzido, porque eu sei que já, tanto o professor Eduardo como a professora Isabel, já foram falando relativamente às oportunidades que estamos a pensar quando tratamos da investigação, neste caso da inteligência artificial aplicada na ciência, no contexto académico, científico, mas se calhar eu estou a imaginar que alguns aqui dos participantes que estão cá hoje connosco poderão ver aquilo que seria, por exemplo, a ameaça do seu papel enquanto orientador. Eu, por exemplo, já vi uma simulação de alguém que pediu ao ChatGPT para fazer um desenho de investigação. E, tendo em conta aquilo que seriam as suas questões de investigação, e desenharia então, fazer uma proposta de um desenho de investigação. Pronto, isto tudo pode levantar questões, até éticas e tudo mais. Mas vamos ver então agora o copo meio cheio. As principais oportunidades. O nosso tempo, infelizmente, não para, não é? E nós vamos ter que ser agora mais objetivos. Professor, quais serão, então, sei que já falaram, não sei se querem aprofundar ou dar outras ideias, daquilo que são as verdadeiras oportunidades com a integração destas tecnologias da inteligência artificial no contexto científico. Pode ser a professora Isabel ou o professor... Eu posso dizer qualquer coisa, não é? Sim, claro, claro. Compartilhar. É só, digamos, umas notas para eu estar... Portanto, a ideia de, na academia, nós temos estas 3 áreas, que é o ensino, a aprendizagem, não é? E a investigação, não é? Já como o professor Moresi já foi adiantando, há todo interesse de colocar o chat ou outras tecnologias dentro do currículo, não é? Para que as pessoas na prática, não só teoria, mas que na prática eles possam usar, pôr novas perguntas, e isto também exigirá que o professor também alinhe nisto, não é? Também procure usar estas tecnologias para o fim máximo do meio académico, que é a aprendizagem. Portanto, e a aprendizagem no sentido de a gente aprender a aprender. Portanto, perante uma nova tecnologia, um novo desafio, a atitude será sempre: nós não temos o conhecimento todo, como é que vamos aprender, não é? Agora, e como é que se aprende com novas realidades? E claro, a aprendizagem no uso das ferramentas, não é? Já no outro dia falei com o professor Eduardo Moresi, que é nós cada vez temos mais ferramentas, a nossa caixa de ferramentas está cheia, não é? E o que interessa é que a gente saiba para cada momento, para cada atividade, qual é a nossa ferramenta que vamos precisar, e dentro dessa ferramenta qual é a funcionalidade, não é? Aquele exemplo de se eu tenho um prego para pregar, eu tenho que abro a minha caixa de ferramentas e não vou buscar uma chave de fendas, não é? Vou buscar um martelo. Portanto,
o lado do utilizador, o conhecimento que o utilizador prévio que tem sobre face cada ferramenta é que é essencial, porque senão, se não tiver conhecimento nenhum do que é, principalmente, o que é que pretende, não é? Qual é a sua questão, o que é que pretende? Vai para as ferramentas e fica perdido, porque são tantas funcionalidades e daqui a pouco já nem sabe o que é que, quando for buscar aquela ferramenta, para que é que queria, não é? No caso da investigação qualitativa, propriamente, são as competências necessárias para fazer investigação qualitativa, mantém-se aqui o uso das ferramentas que é que exige. É o pensamento crítico, não é? Pessoas autónomas que têm a sua cabeça para pensar e que perante um problema, uma questão, pensam, vou planear como é que vou fazer este trabalho, que ferramentas vou usar, que dados é que vou buscar, como é que vou analisar e estar aberto a que os próprios dados lhe tragam novas questões. Portanto, e também desenvolver muito a competência ou a capacidade de interpretação. Portanto, a gente quando lê um jornal ou quando lê um artigo, nós temos que fazer a interpretação. Claro que, tendo estas ferramentas, se nós quisermos obter, por exemplo, uma visão helicóptero de um determinado tema, se fizermos isso à mão, vamos passar pelo menos um ano a recolher informação, a analisar, a fazer clusters e essas coisas. Com estas ferramentas, não só com uma ferramenta, mas com várias, não é? E associando dados quantitativos e qualitativos, nós depois, mediante os outputs que eles nos fornecem, que a gente tem que olhar para aquilo e interpretar segundo as nossas questões, não é? Não é? É sempre o utilizador é que olha para os dados, olha para os outputs e faz a interpretação. Ou seja, o que nós precisamos é desenvolver as competências da resolução de problemas, não é? Porque os estudantes e os professores e toda a gente, o que se deparam no dia a dia é ter problemas para resolver. E, portanto, normalmente o que se faz, ou se usar um método científico, pode ser dentro da academia, nas empresas ou na política mesmo, uma via correta determinar qual é o assunto, o contexto, as questões que eu quero responder, quais são os dados que eu tenho que buscar, não é? Onde esses dados são de qualidade ou não, não é? Saber quais são as fontes e depois saber tratar desses dados mediante essas questões, não é? Portanto, toda a gente precisa desenvolver estas competências e, portanto, novas ferramentas são novos desafios, novas oportunidades. Portanto, por isso é que eu acho que está toda a gente entusiasmada, porque é mais um desafio para nós resolvermos. Portanto, e isto também para preparar ou para pensar, não é? O que me fez achar que isto levanta as questões não só qual é o papel da universidade, que é que os alunos, depois de andarem na educação superior, dita superior, que competências é que eles vão adquirir, não é? E as competências essenciais é que têm que ser pessoas que questionem, não é? Que não aceitem as coisas que lhe dão, não é? Assim como não se vai aceitar a resposta de um chat, pronto, e achar que aquilo é uma verdade eterna, não discutível, a gente consegue interpretar e detectar que a resposta não estará totalmente correta, ou então talvez eu não tenha o conhecimento todo para perceber aquela resposta, não é? Portanto, e aí eu vou fazer novas questões ao chat, ou ao orientador, ou ao professor e tal. Portanto, o valor das questões é essencial, porque é como aquela frase que diz que se não sabe, porque é que pergunta? Portanto, só quando a gente sabe alguma coisa é que consegue pôr questões interessantes e relevantes. Não é? Portanto, nunca esquecer que o processo de investigação ou de pesquisa tem que ser sempre transparente. Portanto,
O chat não é transparente, a gente não sabe como é que se obteve aquele resultado, não é? Podemos saber que são algoritmos e tal, mas não sabemos se em contraponto, se fizermos uma revisão da literatura, se a gente considerar que ela tem qualidade, porque há uma transparência a dizer a que bases de dados foi, em que anos é que recolheu, que revistas é que foi, que autores, tudo isso, e que esses resultados, portanto, que esse processo pode ser replicável, quer dizer, outro investigador pode pegar nessa metodologia que esteja muito transparentemente explicada e conseguir os resultados, não vai ter os mesmos resultados, principalmente se quiser mais atualizados, mas a transparência na elaboração dos nossos textos terá que ser sempre respeitada. Portanto, e também aprender a decidir, nós temos que decidir se aquela informação, aquela ou outra que estejamos a recolher, se ela é realmente a que nos interessa, portanto, e se ela é relevante, portanto, ela pode ter qualidade de ter vindo de artigos ou assim de qualidade, mas ela não ser relevante para nos dar a nossa resposta. Portanto, aqui, lá está, é sempre do lado do utilizador. Muito bem, professora. Eu queria agora aproveitar também, se me permitir, porque era necessário para passarmos para a próxima questão, professora Isabel, para vermos um exemplo prático, que é aquilo que já nos leva à terceira questão, e ao professor Eduardo Moresi, que é como está a inteligência artificial a ser aplicada no contexto das salas de aula. Bom, será que estamos a falar, quando falamos em chat GPT, não é propriamente um Wikipédia mais bonito, não é? Ou mais apetrechado. Há aqui qualquer coisa diferente que pode ser explorado de outra forma, correto? Olha só, Fábio, o uso de tecnologia em sala de aula, eu acho que várias pessoas que estão presentes devem ter exemplos, tá? Então, por exemplo, hoje eu utilizo na sala de aula, na pós-graduação, mestrado, doutorado, ferramentas que me permitam, a partir de uma pesquisa bibliográfica, tá? Então, eu levantei ali 10, 15 mil documentos. Como é que eu vou fazer a leitura desses 15 mil documentos? Vai levar um tempão. Então, hoje a gente tem recursos em que eu consigo fazer a importação desses metadados e fazer um agrupamento por classes temáticas daqueles documentos. E aí eu consigo fazer, por exemplo, um refinamento da minha pesquisa a partir dessa primeira exploração mais abrangente, e aí eu consigo ir aprofundando até chegar em critérios de inclusão daqueles documentos que eles têm que ser interpretados com um detalhe maior. Aí eu vou chegar no documento propriamente dito, que ele vai ter que ser lido e interpretado. Então, eu acredito que as ferramentas em sala de aula, elas possam ser úteis para ajudar nesse caminho metodológico da realização de uma pesquisa. Por exemplo, se um estudante de mestrado, doutorado, ele chega para mim e fala assim, eu estou estudando um tema, eu tenho um artigo. Eu falei, um artigo e nada para mim é a mesma coisa, porque eu não tenho uma visão da abrangência do tema. Então, é preferível eu partir de uma pesquisa bibliográfica, pode ser na base Scopus, Web of Science, depende do acesso que o estudante ele tem a essas bases, para que ele possa realmente saber como é que ele constrói uma expressão de busca e depois ele possa avaliar o resultado da pertinência daqueles documentos, da pesquisa que ele está desenvolvendo. Então, esse eu acho que é um ponto importante como oportunidade de utilização em sala de aula, ou seja, a ferramenta ela tem que ser vista como apoio, como meio e não como fim. Como bem a professora Isabel ela colocou,
se o estudante ele faz uma pergunta para o ChatGPT e devolve aquela resposta sem uma mínima interpretação ou qualquer identificação de referências e de citações, aquela resposta não é válida para a gente num processo científico de construção de conhecimento. Tá certo? Desculpem, entretanto saltei muitas questões, vou aqui só parar a minha partilha, entretanto saltei. Mas, professor, não sei, no caso vocês fizeram uma aplicação, e eu sei que na parte inicial já deu um exemplo. Eu não sei se para quem não estava no início, se aquele exemplo que fez no contexto do seu próprio projeto, se quiser explicá-lo um bocadinho melhor, daquilo que foi, basicamente, também a própria postura dos alunos perante o desafio. Porque hoje em dia os alunos parece que estão a ser, entre aspas, desculpem usar esta expressão, ameaçados pelas instituições, algumas delas na Europa, sabemos que proíbem a utilização, por exemplo, de algumas ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento de atividades curriculares. Mas como é que foi a postura, neste caso, dos alunos e a própria, neste caso, relativamente àquilo que foi a sua experiência no contexto de sala de aula? Tá, olha só, como que eu estruturei isso? Tá? Então, nós temos um produto que é a elaboração de um artigo final de uma disciplina. E eu tenho um processo que são o que a gente chama de atividades supervisionadas, que são etapas de um processo de pesquisa aonde o estudante ele começa com o desenho da pesquisa, com a identificação da expressão de busca, aí ele vai fazer a pesquisa numa base, Scopus ou Web of Science, ele faz a recolha dos metadados, e aí eu vou utilizar aplicações que vão me permitir fazer a interpretação desses resultados a partir de análise de coautoria, análise de concorrência de palavras, análises de cocitação, citação, acoplamento bibliográfico, ou seja, eu tenho 3 focos para poder fazer essa análise, que é a estrutura intelectual, a estrutura conceitual e a estrutura social. Tá? Então, inicialmente, o estudante ele tem uma certa dificuldade para poder entender que caminho que ele vai percorrer. Mas quando ele entende que o processo ele é intenso em termos de você fazer aplicações, experimentos, porque ele acaba sendo recursivo, porque eu tenho que melhorar o vocabulário para ter um resultado melhor, porque geralmente essas ferramentas elas tratam palavras como se fosse uma sequência de caracteres. E se eu tenho, por exemplo, uma palavra no plural ou no singular, são palavras diferentes. Se eu tenho palavras que elas aparecem por extenso e depois, entre parênteses, com a sigla correspondente, são strings diferentes. Então, isso tudo tem que ser trabalhado para que eu possa ter um controle sobre o vocabulário para poder melhorar o meu resultado. E aí, quando o estudante ele entende que, na hora que ele vai utilizar a ferramenta para poder começar a responder perguntas sobre estrutura intelectual, a estrutura conceitual, a estrutura social, ou quais são os temas emergentes desse corpus que eu estou analisando. Aí ele começa a ver uma série de possibilidades de aplicação. Então, mas não é um processo em que a curva de aprendizado ela é, vamos dizer, simples, não. Por isso que a gente vai fazendo isso passo a passo ao longo do semestre, e quando o estudante ele chega lá no final do semestre, ele entende que ele saiu de um patamar que ele não sabia absolutamente nada sobre como interpretar uma pesquisa bibliográfica, e ele passa a ter uma autonomia para poder fazer isso posteriormente. Tá? Uhum. Não sei, na sequência só, esse trabalho permite, além de localizar quais são os artigos que são a base desse tema, também o que é que está com maior evolução daqueles que estão a ficar para trás ou em desuso, ou porque aquele termo já passou para um termo mais moderno, não é? Muitas vezes é muito semelhante,
mas também acho que identifica muito as lacunas dentro desse tema. E muitas vezes, como resultado dessa exploração, não é? Desses dados bibliométricos, nós conseguimos identificar as lacunas e muitas vezes então até conseguir identificar qual é a pergunta ou a área que vamos querer então investigar. Portanto, se no início tínhamos uma pergunta, com esta exploração bibliométrica, vamos obter uma confirmação ou não, pode-se dizer que já podemos chegar à conclusão que esse tema já está muito estudado, ou então que é uma lacuna, e portanto, se for uma lacuna ainda terá um maior valor. Para além de outra vantagem, é que será mais fácil escolher quais são os artigos que constituirão uma amostra de artigos relevantes para a nossa pesquisa, e não os 10.000 ou 30.000, dependendo do que se recolhe, em que nós vamos obter então uma amostra já muito mais pequena, de 30 ou 100, não é? Que para as nossas capacidades humanas já é muito mais gerível, mas que com a ajuda da bibliometria, de todos os resultados que tivemos dos mapas, das tabelas e tudo isso, conseguiu que nós conseguíssemos situar-nos, é como se fosse um mapa, não é? É um GPS que nós vamos ter, que nos facilita o caminho para chegarmos ao foco da nossa investigação ou da nossa pesquisa. Portanto, o valor da bibliometria para a investigação qualitativa é surpreendente. Quer dizer, até agora parece que havia uma antítese, não é? De bibliometria é quantitativo e qualitativo é para o outro. Eu acho que trabalhando em conjunto e vendo as potencialidades que isto nos está a dar, isso permite que nós até podemos tornar atrás e ir aprofundar outra vez na bibliometria e focar numa determinada área que queremos, não é? Eu pelo menos gosto muito desta partilha de conhecimento e conseguirmos trabalhar em conjunto, tanto os quantitativos como os qualitativos, para atingir uma melhor qualidade na investigação. Muito bem, professora, muito obrigado. Eu vou pedir a vossa... Eu sei que já estamos no tempo que era o tempo para terminarmos as nossas questões, mas não posso deixar de fazer esta, por isso eu peço a vossa especial capacidade de síntese, que é para abrirmos o microfone aos participantes, que tem a ver com esta questão, como é que poderá ser útil a inteligência artificial para auxiliar o processo, neste caso, da investigação ou pesquisa qualitativa, em particular, por exemplo, a análise de conteúdo. Eu passo só este exemplo porque, utilizando já o ChatGPT, por exemplo, fizemos uma vez um teste para ver fragilidades num resumo, num processo de avaliação. Será que isto poderia ser o fim das comissões científicas, das revistas e tudo mais? Porque o interessante é que estas ferramentas, e faço essa pergunta tanto ao professor Eduardo e à doutora Isabel Pinho, pedi a vossa capacidade de síntese, podem ser excelentes ferramentas a ajudar neste processo, e neste caso na análise de conteúdo. O que é que tem a dizer em relação a este assunto? Fábio, olha só, eu não tenho uma experiência aqui de vocês em relação à análise de conteúdo, tá? Mas o que eu posso dizer para você é que a ferramenta, ela nos ajuda a agrupar os documentos, ou se a gente estiver utilizando uma pesquisa semi-estruturada, agrupar aquelas respostas a partir, por exemplo, de uma similaridade semântica. Ela não vai substituir o juízo de valor do pesquisador, mas vai ajudá-los a saber o seguinte: aonde ele tem respostas que são comuns, ele vai ter que interpretar aquelas respostas para depois trazer a interpretação para a pesquisa dele, tá? O que eu acho que, e isso é a minha convicção, é que a ferramenta,
se ela for bem utilizada, ela vai ampliar a capacidade do pesquisador em fazer essa investigação qualitativa, tá? Eu queria dar um exemplo rápido. Eu vivenciei uma situação de uma estudante que estava fazendo uma pesquisa sobre síndrome de Irlen, que é uma síndrome de quem tem problemas com claridade. Então, na Scopus só tinham 50 ou 60 documentos. Isso foi em 2021. Só que ela ficava muito presa, a pesquisa ficava muito presa à síndrome. E a nossa intenção é como eu posso melhorar o, 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 o aprendizado, ou então, numa sala de aula, aqueles alunos que eles têm esse problema, como a tecnologia pode ajudá-los a melhorar o seu desempenho na escola. Então, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa sobre tecnologias assistivas e aí comparamos os conjuntos para ver se tinha uma interseção. A interseção era nula, era um conjunto vazio. Então, a gente rodou a rede e buscamos a rede de cocitações, que é onde a gente vai buscar as referências que são comuns aos textos que estão naquela rede. E aí a gente identificou os pontos de contato do que era síndrome de Irlen com o que era tecnologia assistiva. Ou seja, a partir daí, a interpretação foi daqueles artigos que trabalhavam essa interface entre a síndrome e a tecnologia assistiva. Ok? Muito obrigado pela sua explicação. Não sei se a professora Isabel quer dizer alguma questão, se não, passaríamos... É só um acrescento, não é? Muitas vezes, quando queremos trabalhar no nosso conteúdo, a partir já de ter alguma estrutura de categorias, muitas vezes a utilização destas ferramentas vai nos ajudar logo a ter, à partida, uma estrutura de categorias que depois, quando formos analisar, ler o documento todo e tal, poderemos acrescentar outras categorias ou diminuir. Como exemplo também da utilização da revisão da literatura, mas como um passo para depois ter conclusões mais de evidência, eu dou o exemplo do Covid, não é? Que foi a partir de revisões da literatura, de levantamento de competências das instituições e de conhecimento feito em tempo recorde, que se conseguiu avançar para o desenvolvimento de vacinas a uma velocidade nunca antes vista. Portanto, estas ferramentas de inteligência artificial é que permitem o desenvolvimento de tecnologia, não é? Na área da educação, que antes não era possível porque não tínhamos a capacidade computacional e a localização das redes dos investigadores, das instituições e do conhecimento, que nos permite agora construir conhecimento muito mais rapidamente e portanto, a validade das revisões da literatura ou das meta-avaliações, depois juntando com a interpretação dos especialistas na área, não é? Portanto, uns farão as revisões da literatura, mas depois a validação e a exploração em profundidade teremos que chamar os especialistas para eles olharem para aquilo e verem onde é que poderão evoluir mais, e portanto, e é nesta evolução que depois a conjunção com a investigação qualitativa se venha a revelar muito profícua, porque foi isto que se passou quando os decisores políticos aqui em Portugal quiseram tomar decisões sobre toma vacina ou não toma vacina, o que é que se faz confinamento, até. Antes de decidirem, reuniram todo o conhecimento existente, chamaram os especialistas, fizeram um debate em que os políticos ficaram calados, portanto, ficaram a ouvir e a aprender. E depois só tomaram uma decisão informada sobre conhecimento científico e não sobre conversa de café, não é? E, portanto, é muito valioso fazer esta pesquisa, validar a informação
e utilizar as várias ferramentas para construir conhecimento que tenha impacto na sociedade. Portanto, é isto que se pretende, para além de, no caso das universidades, formar cidadãos informados, não é? E que tenham essa capacidade de criticar, não é? Isso é fundamental, criticar construtivamente, não é? Pôr em causa, questionar, isso aí é fundamental. E para que depois possam ir para as empresas, ou para políticos, ou para a universidade, fazer esse mesmo trabalho, a ensinar a fazer revisões da literatura, usar a informação e validar e chamar, portanto, chamar todas as ferramentas, mas chamar pessoas, não é? Somos nós que fazemos a construção do conhecimento. Muito bem, professora, obrigado. E eu agora não temos muitos minutos, mas vamos tentar aqui ser rápidos, mesmo que ultrapassemos um bocadinho o nosso tempo, é que temos aqui umas perguntas no chat e há outras pessoas que já nos tinham pedido a palavra também para fazer algumas questões. Eu fazia essa questão ao professor Eduardo, que é uma pergunta que vem aqui, já só um segundinho, que entretanto fugiu-me a questão que eu tinha aqui selecionada, que era do professor Valdenildo Pedro da Silva, que faz a seguinte questão no chat. Professor, na sua opinião, o ChatGPT deixa de ser um desafio e passa a ser uma estratégia metodológica a ser considerada no âmbito da investigação científica? É a questão que foi colocada e de seguida vamos abrir o microfone ao professor Ricardo Luengo, que também tem uma questão para colocar. Rapidamente, eu vejo como uma oportunidade o uso do ChatGPT ou qualquer outra aplicação funcional de inteligência artificial, como processamento em linguagem natural, para poder auxiliar o pesquisador na análise de grandes volumes de informação. Tá? Então, a questão não é se eu vou usar ou não, é como eu vou utilizar na minha metodologia aquela ferramenta. Muito bem, obrigado pela sua capacidade bem objetiva. Professor Ricardo Luengo, não sei se nos está a ouvir, se quiser habilitar o seu microfone, poderá colocar a sua questão, porque também temos aqui outra, também do professor Valdenildo, que tem uma outra questão, um outro comentário sobre o ChatGPT, mas vamos dar a palavra ao professor Ricardo Luengo. Buenas tardes, un saludo a todos y voy a hacer solamente una intervención breve, puesto que queda muy poco tiempo. Mi preocupación, no sé en cuál de las preguntas exactamente correspondería, pero sí desde luego al tema general, sería que hay que despertar la competencia de los investigadores sobre las preguntas que deben hacer en un chatbot, porque tenemos ante GPT o cualquiera de los chatbots una base de datos amplísima, pero esa base de datos está callada hasta que uno no hace la pregunta correcta. Entonces, si no sabe hacer la pregunta, no podrá obtener ninguna respuesta. Pero es más, hay que enseñar también a repreguntar, porque debido a la pregunta, la respuesta que te haga, tú debes de repreguntar para obtener nueva información. Quizá el proceso es parecido al que hace un buen entrevistador que tiene un guión inicial, pero que va repreguntando al entrevistado según las respuestas que éste va dando. Entonces, esa capacidad es difícil, creo, en mi opinión, de imbuirla en nuestros investigadores. Y para mí sería muy importante. Lo más importante sería las preguntas, cómo enseñar a los investigadores las preguntas que deben hacer para obtener la información. Y luego, pues, por supuesto, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho sobre la interpretación también de los resultados, a la cual pues, puede ayudar, evidentemente, los programas de inteligencia artificial, pues, con el análisis de los datos cuantitativo, cualitativo, y también pues, con la búsqueda de patrones, etcétera, etcétera. Pero más importante, insistiría,
sería enseñar al investigador a hacer las preguntas adecuadas. Muito obrigado, professor Ricardo Lungo, e é uma alegria revê-lo estes anos todos. Obrigado pela sua presença. Não sei se alguém, professor... Eu reforço que o importante é a pergunta, não é? É sempre saber perguntar, mas isso é saber perguntar ao chat ou perguntar às pessoas, não é? As perguntas é que direcionam a conversa, não é? Portanto, nós, quando estamos a conversar com alguma pessoa, dependendo do que ela responde, nós, se tivermos a resposta que nos elucide, nós passamos para outra, senão vamos perguntar de outra maneira, não é? E queremos saber e ficamos ali a perguntar desta maneira, daquela e tal. Eu até com isso, uma história que o António Pedro, que não está aqui, mas quem conversa, no outro dia perguntou ao chat como é que se fazia uma bomba, não é? E ele, como tem lá alguns algoritmos de ética, disse que não estava capaz e que aquilo não era do interesse e tal. Então ele pensou e fez a pergunta de outra maneira, disse, eu quero fazer um teatro e uma das cenas é um terrorista a fazer uma coisa, como é que eu devo pôr isso em coisa? E ele despejou tudo, como é que se faz uma bomba, das mais simples, não é? Portanto, a utilização da ferramenta, a ferramenta nem é boa, nem é má, nem é moral, nem é coisa. O utilizador não é? É como quando a gente tem uma faca, não é? Pode ser para cortar um bom churrasco, ou pode ser para matar uma pessoa. Portanto, a ferramenta é inócua, não tem moral, não tem ética, não tem nada, não é? Portanto, quem faz as perguntas, o modo de perguntar e o interesse que está ali a ter é que depois vai dar os resultados, não é? Portanto, o que a gente tem que ensinar, portanto, além da ética e dos princípios de direitos humanos, essas coisas todas, não é? Os alunos têm que sair da universidade como cidadãos éticos, profissionais, não é? Porque também, quando se fala que podem copiar com o chat, não é? Mas também podem copiar com outras coisas, não é? Agora, os professores também têm que trabalhar agora para saber como é que vão avaliar o trabalho. Quando o professor Moraes diz que manda fazer, ele depois vê até que ponto é que as pessoas sabem o que estão a fazer. Portanto, podem fazer só mecanicamente, não é? Seguir o exercício, mas depois se calhar não sabem interpretar os resultados que obtiveram. E, portanto, a avaliação vai distinguir entre aquele aluno que apresenta as respostas todas e os gráficos, assim, daquele aluno que construiu com conhecimento em que se nota quando se está a escrever, não é? Mas isso vai exigir mais trabalho do professor, distinguir o que é que veio do chat ou do outro lado qualquer, daquilo que é genuinamente daquele aluno, não é? Do trabalho que ele teve para apresentar aquele relatório. Muito obrigado, professora Isabel, agradeço. Vou pedir, professor Eduardo, uma última questão, e para terminarmos, que já estamos em cima, já passamos 1 minuto da nossa hora, mas é uma pergunta, peço desculpa, o professor Valdenildo também tinha posto outra questão, mas há ali um comentário, mas eu não posso deixar de fazer também aqui a questão do professor Marcelo Kremer, que agradecemos a sua pergunta, que nos diz o seguinte: obrigado pelas falas, estão interessantes, gostaria de perguntar-vos, neste caso, sobre como entendem a questão comercial do ChatGPT e concorrentes. Não corremos o risco de aprofundar ainda mais questões relacionadas com a desigualdade na educação se num futuro próximo somente tivermos versões pagas? Como podemos nos preparar para evitar essa situação, se é que podemos? Obrigado. Olha só, as versões de uso aberto, elas estão disponíveis tanto da OpenAI, né, que é o ChatGPT, como de outras companhias. O Google vai lançar a versão dele, então isso já está disponível. E a versão paga, ela vai ser direcionada para uso comercial, ou seja, se uma empresa ela quiser
utilizar como ferramenta em sua estratégia de negócio, ou então como uma ferramenta interna para poder fazer análise de informações, existe toda lá uma precificação para poder cobrar isso por transação. Eles cobram por token, né? O token é uma sequência de 4 caracteres. Então, a partir disso, ele avalia qual que é o valor a ser cobrado. Tá? Então, a ferramenta ela vai estar disponível. Agora, a questão da desigualdade não é se a ferramenta está disponível ou não, é se a pessoa, se o estudante ou a pessoa ela vai ter acesso ou não à tecnologia. É um outro problema. Aqui no Brasil, nós temos problemas de acesso, e a inclusão digital ela não vai se dar pelo computador, mas sim pelo telefone celular. E para isso acontecer, é preciso que os planos das operadoras, eles realmente sejam acessíveis para as pessoas de baixa renda. Ok? Muito obrigado. Quero agradecer, em nome da Comissão Organizadora e Coordenadora do CIAIC, a participação do professor Eduardo, da professora Isabel Pinho. Muito obrigado. Peço desculpa àqueles que não podemos dar a oportunidade também de colocar outras questões, mas o tempo urge e nós já temos uma outra apresentação.